E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com o clima pegando fogo neste país. Estamos oficialmente na última semana do segundo turno das eleições e o dia de ontem foi pra lá de agitado. Tem muita coisa pra gente comentar, tem a sabatina de Bolsonaro, tem os eventos que aconteceram ao longo do dia. Muita confusão, né? Todo mundo deve estar sabendo, a imprensa vem martelando bastante e tentando utilizar contra Bolsonaro, mas enfim. Quero começar o vídeo de hoje falando do nosso presidente, da sabatina, notícias positivas, falar da campanha, votos, algumas regiões, o que é que tá acontecendo, Bahia, Minas Gerais, muita coisa interessante pra gente falar, notícia boa pra valer. E aí depois quero falar com vocês sobre sabotagem, né? Pelo amor de Deus, o que aconteceu ontem que envolve o Roberto Jefferson foi um absurdo. Quero comentar com vocês algumas coisas, quero principalmente mostrar para vocês como a imprensa vem trabalhando este tema e o que eu acho que a turma vai querer fazer. Depois, voltamos a falar de eleições, falar algumas coisinhas aí que a gente pode esperar aí depois do dia 30, né? Depois que nós tivemos o resultado das eleições e fecho o vídeo, se Deus quiser, dando tempo de falar um pouco sobre a economia, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, enfim. Tem muita coisa pra gente falar, muita coisa mesmo, e vamos que vamos. Bom, a começar aqui, né, do fim do dia pro começo, na noite de ontem, Bolsonaro compareceu à sabatina, lá na Record. Eu acho que foi, assim... Cara, não sei nem como descrever. Eu que acompanho o Bolsonaro aí há anos e anos e anos, acho que vocês também, eu fiquei muito surpreso, mas muito surpreso, com o tom que Bolsonaro utilizou ao longo de toda a sabatina, as respostas que ele estava dando, sabe? O tratamento que ele dava para algumas questões, alguns temas específicos, assim, surpreso positivamente. Aquela figura de um presidente estadista, que está se preocupando com o futuro do nosso país, organizar as coisas, não deixar ninguém para trás, melhorar a economia, sabe? Assim, diversas coisas. E no intervalo de 1 hora ele conseguiu falar sobre diversos temas. E mais do que isso, eu acho que o tom que ele utilizou foi aquele tom realmente focado, naquele eleitor um pouco mais indeciso, aquele eleitor de centro, aquele eleitor que precisa para fechar a conta. E aí, falando da sabatina, falando em números, aqui foi só um print que eu bati, não sei qual foi o pico, né? A maior quantidade de pessoas ao vivo online, e a gente também vai falar do offline, da audiência offline, audiência da TV, mas falando de online, em apenas 3 canais, o da Record News, o do R7 e do Record TV, temos aqui quase 500 mil de pessoas que estavam acompanhando a sabatina de Bolsonaro. Mas isso aqui pode até ter um eleitor mais à direita. O importante mesmo é a audiência na TV. E a gente já fala sobre isso. O Samuel Puncher, ele traz aqui alguns dados do Ibope. E o perfil fala o seguinte, ó. Olha como ele relata a sabatina. Vamos olhar como é que a turma da esquerda vem comentando. O podcast do Bolsonaro na Record. Para eles estarem falando que foi podcast é porque o Bolsonaro estava mandando muito bem. Porque em tese um podcast é uma conversa mais descontraída, né? Uma sabatina tem que ser aquele negócio que aperta, fazer o candidato entrar em maus lençóis. E Bolsonaro ontem estava assim, flutuando. O homem estava flutuando. Aí vem, ó, o podcast do Bolsonaro na Record está sendo sintonizado por mais de 6 milhões de espectadores por minuto, apenas nas 15 regiões monitoradas pela Kantar. 15 regiões, não é no país inteiro. Conversando com algumas pessoas na noite de ontem, eles falaram que a expectativa é que, falando de TV, mais de 10 milhões de pessoas acompanharam Bolsonaro em sua sabatina. O presidente realmente falou totalmente para fora da bolha. É inquestionável isso daí. E termina falando o seguinte, ó. Ele está dialogando com os indecisos. É mesmo? Tentando convencê-los a ir votar contra o PT. Mas live no Twitter é melhor, né? Aqui é uma crítica ao adversário que faltou ou fugiu, que era para ser um debate, acabou virando a sabatina. Falando aí, ó, vocês querem fazer live online? Olha os números que Bolsonaro alcançou.
Eu acho que você deveria ter ido, hein? E aí, veja só. Bolsonaro cita Lula 29 vezes no primeiro bloco. Só no primeiro bloco. De Sabatina na Record. Uma coisa que eu notei ao longo das falas de Bolsonaro é que quando você pega assim temas específicos, falas, quase todas as falas dele são um mix de proposições, né? Coisas que ele pretende fazer, uma pauta propositiva, com críticas, sem passar demais do ponto, né? Sem, não é aquela crítica assim, mais de boa, mais moderada, e um comentário assim um pouco mais geral, tentando mostrar, olha, pô, eu tô aqui, olha o que eu represento. Tá, eu posso falar uma besteira aqui ou outra, eu posso falar um palavrão, mas eu tô aqui. Sou realmente um cara preocupado em salvar o Brasil. Então ele sempre tentava colocar essas 3 variáveis em suas falas, a cada pergunta. E por que eu acho que isso é importante? Porque é por causa dos recortes. O vídeo, né, a sabatina em si, a galera assistiu. Tá lá. O pessoal viu na TV. Mas o que é que realmente corre? O que é que realmente engaja? São os recortes. É aquele videozinho que vai no WhatsApp, é aquele videozinho que vai no Reels do Instagram, é aquele vídeo que cai no Twitter, que cai no TikTok. Então, as falas de Bolsonaro foram muito encaixadas. Quase toda tem uma crítica ao adversário. Falou diversas vezes do Fujão. Cara, assim, num tom sensacional. Você via, assim, que a turma da esquerda estava bem incomodada com Bolsonaro. Aí você vê o Sampancha, né, que trouxe os dados do Ibope, fala o seguinte. Lembrando que hoje era para ter debate na segunda maior rede aberta do país. Segunda maior. Em que o tema, Roberto Jefferson, poderia ser amplamente discutido. Mas um dos candidatos decidiu faltar. Que pena, né? A culpa não é nossa. Ele fugiu porque ele quis. E aí se liga. Ontem, o candidato, no final da noite, ele até faz esse tweet aqui, ó. Se esse cidadão se reeleger, então o Bolsonaro agora já tem chances de vitória? Bolsonaro tem chance de vitória porque ele falava que tá garantido. É ele lá. Vai vencer isso, aquilo, outro. Ele vai ter a oportunidade de implantar o fascismo. Ele gosta de armas, não de livros. Aí depois segue lá para atacar Bolsonaro. Foi uma das falas que ele fez lá na sua entrevista. Mas vamos para as notícias que saíram ao longo do dia de ontem que não envolvem a confusão. Vejam só. Um sonho frustrado de Lula pode se tornar realidade para Bolsonaro. E Bolsonaro falou algumas coisas sobre isso, sobre o Congresso, trabalhar junto, sabe? Esse esforço para melhorar o Brasil. E a Veja relata um ponto que vem sendo buscado, assim, por décadas, pelos mais diversos grupos da política brasileira. Que no final do dia é todo mundo amigo, né? A gente viu aí com a tal frente ampla, né? O teatro das tesouras foi desnudado. E ele fala o seguinte, ó, que agora em 2022... a possibilidade de hegemonia está de volta, só que não com a esquerda, não com o Partido dos Trabalhadores, mas com Bolsonaro. Dependendo do resultado do segundo turno, o presidente pode renovar o mandato e ter aliados à frente do governo dos 3 maiores colégios eleitorais do país. Não é que ele pode, isso vai acontecer. Vai acontecer. Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. No primeiro turno, o partido dele, o PL, já elegeu as maiores bancadas de deputados e senadores. Para a Câmara, foram escolhidos 99 nomes do PL, um a menos que a meta traçada pelo PT de Lula em seus anos de glória. O sonho mudou de lado. Todas as condições para o Brasil deslanchar estão na mesa. Aí ontem, logo de manhã, cedo, o Celso no Lauro Jardim falou o seguinte, ó. A Semineto se diz neutro entre Bolsonaro e Lula. Tá neutro, mas instrui aliados a tomarem posição. A gente comentou sobre isso no vídeo de ontem. O Elmar Nascimento, deputado federal lá pela Bahia, também disse que tá neutro, mas ele e outros 17 deputados estão trabalhando, né, ativamente, segundo aliados, pela campanha de Bolsonaro. Estariam empenhados. Aí diz, ó, a Semineto declarou neutralidade na eleição presidencial, beleza. Mas ele não só liberou, como instruiu os prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, que estão do seu lado para trabalharem pela candidatura de Jair Bolsonaro. Bolsonaro não teve isso no primeiro turno. E aqui que é um grande ponto. Por quê? Olha o cenário do Brasil de 2021 para cá. 2021 para cá. Quem Bolsonaro tinha para trabalhar por ele na Bahia? Ninguém. Um ou outro, né? Nome assim perdido, mas trabalhar mesmo pra valer. Teve no primeiro turno? Não teve. Então assim,
Podemos errar? Podemos errar. Podemos estar errados? Podemos estar errados. Mas a probabilidade, neste segundo turno, de Bolsonaro conseguir melhorar, que seja 1% na Bahia, é extremamente plausível, porque agora ele tem tudo que ele nunca teve. Olhem como as possibilidades que Bolsonaro teve aí na TV também, sabe, geram uma repercussão, geram matéria na imprensa, gera chororô. Pô, teve muito choro, principalmente aí na sabatina lá do SBT, que foi aquela SBT, CNN, Estadão, diversas coisas. Eu tinha comentado isso lá atrás, falando, pessoal, quando a campanha na TV começar, Bolsonaro vai ter o que ele nunca teve. Um espaço na TV para apresentar propostas, para falar de coisas positivas, sem que a turma distorça as falas dele. E isso vem causando a diferença. Então, assim, Bolsonaro ser atacado, isso acontece o tempo todo. Isso é óbvio. Bolsonaro sempre é atacado. Sempre é atacado. A diferença é que agora ele está tendo espaço e está tendo aliados. Então, eu não consigo ver como é que ele não chega mais forte nesse segundo turno. O Metrópolis ontem também comenta que a cúpula do União Brasil coloca um pé em canoa, deve ser um pé em cada canoa, na disputa Lula-Bolsonaro. Aí o que a matéria fala? O que a gente já tinha dito. O Bivar, que tá brigado com o Bolsonaro, tá com o pé lá no Barba. Mas o Rueda, coloca lá, né, enquanto o presidente do União Brasil apoia Lula, o vice do partido vem ajudando a campanha de Jair Bolsonaro. Tá falando do Rueda. E a gente comentou, olha, isso aqui é interessante, ó. Rodrigo Garcia, Ciro Nogueira, Eduardo Bolsonaro, o Rueda apareceu em outras agendas. O ACM Neto, eu falei, ó, é o secretário-geral do União Brasil. É um cargo, assim, depois do presidente, é muito mais importante do que o vice-presidente. Manda muito. Então, o Bolsonaro, ele chega com apoio. Essa reta final, o Bolsonaro, ele conseguiu realmente emplacar muitos acertos e muitas vitórias. Aí saiu também algumas matérias sobre o estado de Minas Gerais. Aí tá aqui no âmbito das narrativas, aí tá isso, tá aquilo outro. Uma coisa que eu trouxe ontem, a questão de números. Se a pesquisa Modal Mais não estiver errada, Bolsonaro já está liderando até com certa folga o estado de Minas Gerais. A Folha fala o seguinte, que Zema diz a Bolsonaro que mineiro é desconfiado e precisa de tempo para mudar de voto. Precisa de tempo, tá? Ver aquilo outro, dar uma olhada, dar um bizu. O governador de Minas disse crer que o presidente deve passar Lula nas pesquisas na próxima semana. A Modal Mais futura já passou. Se está certo ou não, saberemos aí no dia 30. E também fala o seguinte, Lula e Bolsonaro travam batalha do virou e não virou em Minas Gerais. Um lado diz que não virou, outro lado diz que virou, aí as pesquisas internas dizem uma coisa, dizem outra, mas assim, o que a gente tem mesmo até agora que eu tenha visto, eu não sei se teve outras pesquisas, não sei mesmo, não acompanhei. A Modal Mais coloca Bolsonaro na frente. Temos que esperar para ver. Vamos ver ao longo da semana. Só que fala o seguinte, uma semana, o segundo turno das eleições, as campanhas de Lula e Bolsonaro cantam vitória em terreno considerado crucial na definição do resultado, o estado de Minas Gerais. Aí essa semana, na terça-feira, no caso amanhã, Bolsonaro estará na Bahia. Bolsonaro estará na Bahia. Quarto maior colégio eleitoral do país. Aí veja só, Bolsonaro busca conselhos e começa treinos para debate da Globo. A notícia de baixo até complementa de cima. Só um parágrafo. Apesar do clima de virada, Bolsonaro tenta imprimir nos últimos dias pré-eleição, políticos experimentados enumeram a lista de tarefas que ele tem que cumprir para vencer no domingo. Mesmo com o clima de virada, mesmo com o cenário positivo, é trabalhar, sabe? Trabalha. Muito melhor vencer com grande margem do que vencer apertadinho. Aí diz, ó, olha quais são as metas de Bolsonaro para essa semana. Isso aqui tem tudo a ver com o próximo assunto, questão de virada, as confusões no dia de ontem. Primeiro, reduzir a rejeição. Reduzir a rejeição. O presidente quer reduzir a rejeição. Isso depende muito mais dele, da campanha, etc. Quando o nosso papel é virar voto. Depois, virar o placar em Minas, se é que não já virou. Terceiro, reduzir a desvantagem no Nordeste. Por isso, inclusive, ele vai na Bahia. E quarto, abrir distância em São Paulo. Em São Paulo, Bolsonaro vem abrindo uma vantagem, segundo as pesquisas. A gente olhou várias aí ao longo dos últimos dias. E aí, falando sobre São Paulo, olha isso daqui. Olho na grana de Haddad. O desânimo começa a tomar conta da campanha de Fernando Haddad para o governo de São Paulo. A descrença numa vitória é tanta, né, na virada, que petistas sugeriram a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, que remaneje dinheiro para a campanha de Lula. Bota dinheiro na campanha de Lula, bicho, que aqui não tem mais o que fazer. Só que o estado de São Paulo, na verdade, né, a campanha do Haddad, etc.,
ela vem sendo empurrada não por causa do Haddad, mas para tentar conter o crescimento de Bolsonaro. Bicho, chega, travou. Teve uma matéria ao longo da semana, acho que a gente comentou 3, 4 dias atrás, não tem mais do que isso, que falava que Haddad tinha sido o primeiro, ou talvez o primeiro cara que tinha recebido, né, doações da campanha do Lula. Que até então nenhum outro candidato aí no segundo turno tinha recebido. A matéria saiu no Metrópolis, se eu não estou enganado. Então assim, por mais que a matéria fosse daí, remanejar, não tem remanejar. Tem que trabalhar para impedir o crescimento de Bolsonaro no estado de São Paulo. O Tarcísio, mesmo lá na frente, assim, a questão do Tarcísio é assim, para o Tarcísio não vencer, tem que acontecer um absurdo. Eu não sei o que é que tem que acontecer. Sei lá, o Tarcísio disse, não quero mais, eu vou, sei lá, eu não sei o que o Tarcísio quer. Vou virar, não sei, eu não sei o que tem que acontecer para o Tarcísio perder essa eleição. E mesmo com um cenário extremamente favorável para o Tarcísio, a gente viu, neste segundo turno, um apoio pesado de diversos setores. As doações chegando não só para o Tarcísio, para Bolsonaro também. E a turma falando, não é porque o Tarcísio que já venceu, etc., que tem que cruzar os braços. Temos que trabalhar para reduzir a rejeição de Bolsonaro, aumentar a quantidade de votos no estado de São Paulo. Pontuar, mas pontuar bem. E aí Tarcísio vem focando várias agendas, principalmente na capital, que foi onde Bolsonaro não conseguiu ter um desempenho muito bom. Bolsonaro pontuou muito bem no interior do estado. Então tá aqui a meta. E aí, olha só, aqui eu não sei, mas foi lá o Ferri, né, do Traders Club, fez uma postagem falando o seguinte, que Alagoas, várias pesquisas apresentando 42% dos votos válidos para o Bolsonaro no segundo turno. Eu acho que pode dar mais, Nordeste pode surpreender, e é o que a gente espera. E meus conterrâneos aí do Nordeste, né, gente, vamos nessa. Não fica de braço cruzado. Temos que converter a maior quantidade de votos até domingo, cada voto conta. Cada voto virado vale por 10. Não é mais por 2 não, agora é 10. E aí, olha só. Essa notícia a gente comentou 2 dias atrás. E eu acho que ela é interessante. Eu quero dar play num vídeo no pós-sabatina de Bolsonaro, que a jornalista da Record falou algumas coisas. Que eu acho que tem tudo a ver com isso daqui e tudo a ver com a confusão do dia de ontem. A Veja falava que tinha um levantamento, que esse levantamento falava sobre 17 milhões de eleitores indecisos, e falava que a grande parte desses eleitores está concentrado no Sudeste, que a grande parte desses eleitores é um público feminino, é um público pouco engajado politicamente, é um público que normalmente não costuma pautar suas decisões no discurso ideológico, porque é isso, porque é aquilo outro, por causa da liberdade. Não é isso aqui, não é isso. Esse público, os 17 milhões em geral, estão preocupados com questões práticas da vida cotidiana, né? O preço da comida, o preço do arroz, feijão, gasolina, né? Sei lá, escola, programas mais concretos. Aquela pauta um pouco mais econômica na maior parte do tempo. E aí falava, inclusive, que a divergência que mais ressalta entre eles é a presença maciça de evangélicos entre os não convictos, que ela não está com certeza do seu voto. Sobre isso daí, e aí teve a confusão, perguntaram para Bolsonaro sobre a confusão, e aí dá uma olhada nesse vídeo. Vamos ouvir o que essa jornalista falou. Sem sombra de dúvida. Você imagina o seguinte, nós estamos numa reta final em que mais de 90% dos votos estão definidos, né? E é muito difícil reverter votos, né? Historicamente, a rejeição é um aspecto extremamente difícil de reverter. E na reta final de uma campanha, a não ser que aconteça um desastre de grandes proporções, dificilmente as pessoas mudam de voto. Mas tem esse nicho do voto branco e nulo, e do não voto, né? Que a gente chama de não voto. Ora, se você convence uma pessoa que pretendia votar nulo a passar a fazer uma escolha, isso pode ter um peso, né? Então, naturalmente, é natural que o candidato faça esse esforço, é esperado que faça esse esforço, mas essa margem é pequena, não é? Agora, é quão pequena? Nós sabemos que o eleitor brasileiro, diante das urnas, ele tem uma tendência conservadora. Na hora de apertar ali a teclazinha, tem uma mágica qualquer, né? A não ser aqueles que têm uma convicção muito clara ou que têm uma rejeição muito clara. Então, eu acho que
o cenário me parece bastante indefinido, salvo impactos e a repercussão e a digestão, digamos assim, desse episódio que aconteceu hoje, que é bastante grave, como o Nolasco apontou, com peso relevante aí. Vamos ver como é que vai ser absorvido e mais, como que cada campanha vai recortar este fato. Porque tem o fato e tem a narrativa que se agrega ao fato. Exatamente. Né? E isso vai fazer uma diferença. Então, haverá uma batalha de comunicação e de marketing em torno deste fato. A gente chega na última semana de eleição. A gente chegou aqui, assim... Não tinha mais nenhuma narrativa. Qual é a narrativa contra o Bolsonaro? Ficar batendo na mesma tecla. Ai, aquilo é isso, aquilo é aquilo outro. Já deu no saco. E aí ontem acontece uma confusão. Conseguiram tudo o que estava faltando para a turma da esquerda. E aí tem que ver como é que vão conseguir recortar os eventos ao longo do dia de ontem. A turma da esquerda vai explorar, a imprensa já está explorando.